Ok. Boa tarde a todos. Bom, estamos aqui com nossos estúdios aqui, o Carlos à minha esquerda, né? Boa tarde, Carlos. Todos os amigos aí da Rádio Conexão Católica, satisfação estar aqui mais uma vez. Maria, boa tarde. Boa tarde, Galese. Boa tarde aos espectadores que vai nos acompanhar, aos amigos aqui presentes. E aqui à minha direita nós temos o Laércio Dart, é isso mesmo? Isso mesmo, muito obrigado pela presença aqui. É uma grande honra para mim hoje participar do programa aqui Conexão Católica, né? E para todos os amigos da Rádio Conexão Católica, é um grande prazer estar hoje presente aqui e poder falar da nossa querida CMTC. Vou começar aqui com o Laércio, né? O pessoal aí que quer fazer pergunta, quer participar. É só você participar pelo WhatsApp da Conexão Católica, tá aí o número. É o 95712-7572, repetido, 95712-7572. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão de pauta. E você tem até um assunto, o pessoal até fala assim, ó, fale o que quiser. Bom, depende do que você for falar, né? Então, tá bom, gente? Bom, Lércio, eu gostaria de ter uma apresentação sua aí. O que você... você trabalha na CMTC. Me conta um pouquinho aí do seu envolvimento dentro da CMTC e o que ela representou. Fala um pouquinho também sobre essa pessoa. Olha, uma boa tarde a todos. Eu sou o Laércio Dart, né? Eu faço um trabalho de historiador da CMTC já há mais ou menos uns 10 anos, né? E, na verdade, eu não cheguei a trabalhar na CMTC. Eu entrei na CMTC após a privatização, em 1994, né? Eu andei muito nos anos da CMTC. Meu pai, seu Nelson, era cobrador da garagem Barra Funda, né? Ele entrou em 79, saiu em 89, e eu andei muito com ele levava eu para trabalhar junto com ele, né, na empresa, e eu comecei a pegar amor pela CMTC. Quando eu era office boy ali nos anos 90, no bairro da Liberdade, em São Paulo, andei muito no 3686, que era o Volvão, né? Que fazia Jardim São Paulo, Praça Clóvis. Pegava todo dia. Eu amava andar naqueles ônibus. Andei no Fofão também, que foi construído ali, né? Na gestão do prefeito Jânio Quadros. Andei bastante no Fofão. Adorava andar na parte de cima do Fofão, que era muito bom, era bacana. Era muito legal, né? Então comecei a pegar amor pela CMTC, né? E hoje eu estou me formando em História, né, conto a história da minha cidade, lá de Ferraz de Vasconcelos, e também, né, estou falando bastante sobre a CMTC. Ok. Então, você tem esse vasto conhecimento da época da CMTC, né? No caso, também, o que ela representou para você nesses últimos tempos? Porque nós temos o período pré-privatização e pós-privatização. Na época pré, era uma época saudosa, era uma época que a gente via que o transporte funcionava como tinha que funcionar, não é? E hoje, né, se fala de monopólios, de empresas, cada empresa toma a sua região, né, e, sei lá, parece que virou uma bagunça, né, mas isso aí a gente também vai estar aprofundando, mas eu queria que você desse um pequeno panorama, pré e pós. Olha, antes, né, quando eu entrei no sistema de transporte... Só fala um pouquinho mais próximo do microfone, por gentileza. Aí. Quando eu entrei no sistema de transporte em 1994, logo quando privatizou a CMTC, né, eu entrei na empresa Fioravante, que depois trocou o nome para Aviação Cidade Tiradentes, né? Então ainda era uma época boa, né? Assim, vejamos pelo lado da CMTC, né? O antes da privatização. A CMTC, ela teve várias épocas, né? Ela teve a época quando inaugurou, né, a CMTC, quando ela assumiu os bondes em 1946 em São Paulo, né? Da companhia The Power, e ela assumiu ali em 1946, né? Foi muito duro, foi muito trabalhoso, né? Muito difícil você colocar uma empresa, né, numa cidade que crescia a cada dia, como a cidade de São Paulo. Não era fácil, né, para a CMTC. Aí nos anos 60 começou a fabricar trólidos, né? A CMTC, ela tinha uma engenharia muito boa também, né? Era uma grande empresa. Para mim, a CMTC foi a maior empresa de transporte coletivo do mundo, né? Não só do Brasil. Então, era muito bom nos anos 60, anos 70, anos 80, foi anos maravilhosos da CMTC.
né? A CMTC foi uma eu acho que foi a empresa que mais adquiriu ônibus da Mercedes-Benz, né? O famoso monobloco 362, né? Uma época a CMTC adquiriu 2.000 ônibus numa tacada só, né? E isso nunca aconteceu aqui no Brasil, de uma empresa comprar 2.000 ônibus. E era muito bom, né? A população de São Paulo gostava da CMTC. Eram ônibus confortáveis, todo mundo tinha um prazer, tinha orgulho de andar nos ônibus da CMTC. Né? Aí no finalzinho dos anos 80, começou uma bagunça, começou um sucateamento da empresa, né? Infelizmente, e aí houve a privatização. Né? Aí no início até que foi mais ou menos, mas depois começou muita bagunça, muita briga, tal, né? Eu acho que desvalorizou muito o salário dos motoristas, comparando a época da CMTC, né? Motoristas, cobradores, fiscais, no geral, né? Dos funcionários. Né? Hoje em dia não tem nem comparação o que ganhava um funcionário da época da CMTC, o que ganha hoje, né? A CMTC realmente era uma grande empresa que investia em seus funcionários e investia em novos ônibus, né? Ela dava maior carinho para os funcionários, tanto que os funcionários amavam a CMTC. Era um orgulho muito grande, né? Andar com o crachá da CMTC, o uniforme da CMTC. E hoje, já quase 30 anos após a privatização da CMTC, a gente vê que muita coisa mudou, né? Por mais que tenhamos ônibus com tecnologia avançada, ar-condicionado, um monte de coisa, mas o amor pela CMTC é muito grande, né? Por mais que naquela época não tinha essa tecnologia, mas eu creio que se hoje houvesse a tecnologia, a CMTC estaria muito mais avançada do que muitas empresas que estão, né, aí. Então, eu ainda não vejo um avanço significativo que realmente seja bom para a população e para os funcionários, né, hoje em dia, comparando a época da CMTC. Eu acho que na época da CMTC era bem melhor. Uma outra coisa também muito interessante que a gente vê, né? Aliás, deixa eu até aproveitar, vou abrir aqui para a Maria tá louca fazer uma pergunta. Fica à vontade, Maria. Na verdade, vou fazer uma pergunta para o Laércio. Laércio. É assim, eu acho que a população perdeu muito com essa troca aí com essa privatização, né? Eu sou suspeita, porque eu não gosto de privatização. É uma briga danada aqui com o nosso chefe aqui, ó, Aurélio. E porque ele é favorável à privatização em algumas vezes. Alguns casos, né? Mas eu não sou favorável à privatização. Certo. Inclusive essa da CMTC, né? Está bem visível aí que a população perdeu muito com isso, né? Respondendo à senhora, eu diria que a privatização da CMTC, eu acho que nunca deveria ter acontecido. Né? Eu acho que o município de São Paulo tem que ter uma empresa do município, né? Uma empresa como era a CMTC. Fiscalizatória, inclusive. Isso, né? Exatamente. Poderia manter as empresas particulares que tinham na época, né? Que a CMTC ela tinha as linhas e tinha as linhas também das empresas particulares que rodavam, né? A CMTC continuava fiscalizando as empresas, mas eu acho que a maioria, pelo menos 50% das linhas do município de São Paulo teriam que ser de uma empresa do município, no caso da CMTC, né? Também sou contra a privatização da CMTC, há casos que há necessidade, mas o da CMTC eu acho que não houve necessidade, acho que foi mais briga política, né? Mais interesse político de empresários e tal. Eu acho que foi um erro grave, né? E hoje a cidade de São Paulo paga caro por isso, né? A prefeitura paga subsídios milionários, né, para as empresas de ônibus, né, que na época diziam que precisava privatizar porque dava prejuízo, né? Eu não acho que dava prejuízo. Eu acho que eles causaram o prejuízo na época e acabou, né, privatizando, e foi um erro grave. Uma administração, né? Uma gestão pública, né? Uma gestão, e levou ao fechamento de uma empresa muito boa, né? Meu pai foi funcionário da CMTC, como eu já disse, era uma empresa muito boa, todo mundo que trabalhou na CMTC gostava da CMTC, né? O povo amava a CMTC. Eu acho que foi um erro grave ter privatizado a CMTC, acho que ela poderia estar aí hoje, né? Junto com a tecnologia, né? A CMTC investia muito em trólebus, eu me lembro até hoje. Você se lembra que gestão aconteceu essa privatização? Olha, segundo o que eu acompanhei na internet, né, relatos, muita coisa que tem na internet, iniciou na gestão da Luiza Erundina e finalizou na gestão do Paulo Maluf, né?
pelo que eu acompanhei na época, foi nessa gestão do Paulo Maluf que finalizou, deu a tacada final ali, privatizou a CMTC, né? Infelizmente. Vamos dizer, foi um tiro de misericórdia, na verdade. Misericórdia. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Conexão Católica. Laércio, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu tive a oportunidade de te dar um depoimento em um dos nossos encontros. Me lembro. Né? Quando você fala de CMTC, aí me dói muito. Se você vai lá na minha página no Facebook, você vê o ônibus que meu pai trabalhou. Certo. Meu pai trabalhou muito tempo na 1178, na 3686. Correto. Na minha linha Xodó, que era 3574, que é a co-irmã da 3686. Certo. Inclusive, as duas, tanto a 3686 como a 3574, elas partiam do mesmo ponto final ali, em frente aos bombeiros, ali depois dos bombeiros, onde que hoje fica o 3160. Na Praça Clóvis, né? Isso, na Praça Clóvis da Vilar. Isso. E na época a CMTC tinha colocado os Volvos, né? Sim. Então os Volvos foram para 3686 e os 364 para a 3574. Certo. E a 3574 rodou até o final com 364, né? Correto. Então, assim, eu participei muito da CMTC, assim como você, eu era filhote de garagem, né? Bacana. Meu pai trabalhou em 5 garagens da CMTC. Meu pai chegou a trabalhar na garagem em Santa Rita, Catumbi. Aí os gerentes, eles mudavam, levavam a sua staff, né? E levavam meu pai. Então, meu pai trabalhou também na garagem Jabaquara, garagem Santo Amaro, né? Certo. Inclusive, uma das maiores surras que eu tomei foi encontrando meu pai trabalhando em uma das linhas da garagem em Santo Amaro, porque eu, com 10 anos de idade, Laércio, eu e meu irmão, a gente rodava São Paulo atrás de linhas da CMTC, cara. A gente tinha um caderninho Bacana, e aonde tinha CMTC, a gente ia. Ia lá para andar. E naquele dia a gente resolveu ir saber onde que era a tal da Ilha do Bororé. Certo. Lembra dessa linha que ainda existe? Bons tempos, hein? Nunca tinha tomado balsa na minha vida, cara. Em um ônibus que tomava balsa. Coisa de louco. E na volta a gente dá de cara com quem? Com meu pai no terminal Santo Amaro, fazendo a linha para o terminal Bandeira. Certo. Tomamos uma surra quando chegamos em casa, inesquecível. Certo. Os moleques de 10, 9, 8, 11 anos de idade estão na rua, rodando por São Paulo. E não pergunte uma linha que a gente não sabia. Quer dizer que você literalmente deu bandeira, né, Laércio? Dei bandeira. Eu era um rato de garagem, assim como o Laércio. Eu não sei qual o grau que o Laércio fazia. Rapaz, eu era meio rato também. Olha, eu vou aproveitar o embalo que você está falando aí. Concluindo, concluir. Pode concluir, Aurélio. Então, eu vi. Só que assim, eu fui mais além, né? Certo. Eu fui estagiário da CMTC. Tá. Eu entrei no último convênio do Senai. Certo. E vi o desmantelo da CMTC, né? Infelizmente. Infelizmente, a privatização aconteceu por conta na gestão do Paulo Maluf, mas o sucateamento veio na gestão da dona Marta, da dona Luísa Erundina. Exato. E nós chegamos a fazer ali a CMTC agonizando isso no final do governo Erundina, tá? Certo. A gente fazendo um mutirão para levantar o ônibus, para o ônibus sair para a rua, cara. Era doído, né? Isso, era doído, mas a gente fez. Forçaram, né, a privatização, infelizmente. Infelizmente, assim, a questão da privatização, hoje eu vejo necessária. Sim. Mas em relação à CMTC, eu também não concordo da maneira que foi feita a privatização da CMTC. Sim. Né? A gente sabe que até hoje as linhas são do município, pertencem a São Paulo Transporte, estão sendo concedidas para a iniciativa privada. Exato. Aí eu te pergunto, na sua opinião, caberia hoje uma nova CMTC no sistema? E se caberia, com toda essa tecnologia embarcada que temos hoje, toda essa tecnologia embarcada, esses carros maravilhosos que estão na rua aí hoje, que o motorista hoje não tem... Tudo automático, né? Câmbio pneumático, direção elétrica, ônibus com ABS, ônibus com freio ABS. Correto. Né? Você acha que caberia hoje uma CMTC? Em que circunstância ela operaria hoje na nova realidade hoje? Olha, eu acho que caberia sim, né? Sempre coube uma CMTC,
né? Claro que agora as empresas atuam nas linhas, né? Você não pode chegar assim já, essa linha é minha, aquela linha é minha, não é assim, né? Mas a CMTC acho que cabe sim caberia sim uma volta da CMTC, né? Para algumas linhas de São Paulo, né? E as empresas que não trabalharem corretamente ou tiverem problemas, a CMTC assumisse as linhas, né? Que ela tem todo o direito. E acho que para a CMTC seria muito bom, por quê? Porque, pelo menos na época da CMTC, nos anos 80, né, como eu estava dizendo aqui quase agora, se preocupava muito, né, com a qualidade dos ônibus e com como eu posso dizer, com a qualidade dos funcionários, né, com o conforto dos funcionários. A CMTC ela dava tudo, entendeu? Então, eu acho que hoje a CMTC caberia assim a volta, e não tenho dúvidas que ela colocaria ônibus muito confortáveis. E uma coisa que eu brigo muito em São Paulo. Ela já tinha essa preocupação. Já tinha essa preocupação. Confortável, né? Confortável e ônibus que não poluam a cidade, que são os famosos trólebus da época, né? Tinha trólebus, os carros a gás, ônibus a álcool. Isso, ela investia muito nisso. Então, esse que é o lado bom da CMTC. Né? Além dela dar um salário digno aos seus funcionários, ela coloca ônibus de qualidade, conforto e ônibus que não poluam a cidade, porque São Paulo não aguenta mais, né? Tanta poluição. Então, eu acho que se hoje tivesse uma CMTC, né, ela colocaria ônibus elétricos, né? Tem muitas empresas agora, né, lançando aí os ônibus totalmente elétricos, né, que não são trólebus, apesar que eu sou a favor que mantenha pelo menos algumas linhas dos trólebus para que se mantenha a história do município, né? Eu acho erradíssimo o município de São Paulo não ter pelo menos uma linha de bonde, nem que fosse pequenininha ali no centro de São Paulo. Centro histórico, né? Isso, para manter a história do bonde de São Paulo, cara. Isso não tem. Isso tem no Rio, tem várias cidades do Brasil, na Europa, isso tem em todo lugar. Em São Paulo, que é a segunda maior cidade do mundo, não tem uma linha de bonde para manter a história do município. Então, eu acho que a CMTC ela se preocuparia com isso, né? As empresas particulares, eu falo a verdade, né? Não se preocupa com isso, né? A gente sabe, né, que as empresas particulares se preocupam em arrecadar, né? Não há essa preocupação como seria uma CMTC, né? De manter a história, ônibus elétricos para não poluir a cidade, se preocupar, né, com o bem-estar dos funcionários, com salário, né, e outras coisas a mais. Acho que seria muito bom, sim. Acho que cabe, sim, caberia uma volta da CMTC, né, uma pequena parte, aos poucos, né, mas é uma coisa que eu sempre digo, pelo menos 50% das linhas do município de São Paulo deveriam ser da CMTC, né, isso eu vou brigar sempre, né. Você tinha aqui para você. Sim, pode mandar aí. Posso mandar? Sei que você fala, pode, galera? Pode mandar. Olá, boa tarde. Meu nome é Carlos Henrique Pazin, sou um ex-fiscal da CMTC, funcionário, né? Queria parabenizar o Galese, ao Laércio, que está presente na Rádio Conexão Católica, e lembrando que ele faz muitos vídeos em memória da nossa querida CMTC, os vídeos, fotografias. Foi um funcionário da CMTC por 16 anos, hoje atua na área hospitalar como Dr. Palhaço Catumbi. Eu gostei muito dessa mensagem aí e parabenizar vocês aí pelo trabalho e pela Rádio Conexão Católica. Deus seja louvado. Um abraço a todos. Laércio? Ô, meu amigo, o Pazin, Carlos Henrique Pazin, rapaz, é um grande prazer aqui ouvir o seu áudio, né? Conversar um pouco com você. Eu sou muito grato aí, você sempre está acompanhando meu trabalho aí, que eu faço da CMTC, né? Nos meus vídeos, nas minhas fotos, né? Você mandou um abraço aqui também para o Galese, aqui, o nosso amigo aqui, está sempre com a gente também, né? E fico muito feliz de você estar aí, né, participando com a gente, né? Isso é muito importante, né? A participação do ouvinte, né? Da população em geral, falando aqui sobre transporte público, falando sobre a CMTC, né? E fico muito grato pela sua participação. O Pazin, que hoje é aposentado, aí trabalha como um palhaço, né? Um palhaço super gente fina, super gente boa. A gente ainda vai marcar aquele café, vamos fazer um trabalho em São Paulo também. Muito obrigado, meu amigo, pela participação. Carlos Henrique Pazin, um abração, viu? Ô, Laércio, tem um rapaz aqui que é o Douglas. Hoje ele mora em Cubatão, mas ele trabalhou 16 anos na CMTC, certo, na garagem 408A. Na garagem Barra Funda. Barra Funda, certo. Né? Além da garagem Barra Funda, ele também trabalhou na garagem... Sem óculos é complicado. Ele também trabalhou na garagem São Miguel como cobrador, como motorista. Na garagem Barra Funda ele trabalhou como cobrador
e quando foi criada a garagem em São Miguel, ele já veio como motorista, né? Certo. Aí ele pergunta aqui, né? Sinto saudade do sistema de transporte de São Paulo. Hoje eu moro em Cubatão, porém, visito muito e ainda trabalho em São Paulo. Sinto muita falta do atendimento que a CMTC fazia para a população, focada no transporte coletivo, o cuidado com a população para transportá-la. Sim. Sobre o rapaz aí, te parabeniza e te acompanha, tá? Olha, meu amigo, muito obrigado. Né? Qual que é o nome dele mesmo, Aurélio? Você disse aí, eu já tirei da tela aqui, mas já tá trago bom. de novo. Muito obrigado pela participação do amigo aí, né? O pai dele também trabalhou na CMTC. Né? Realmente foram bons tempos, né? Meu pai trabalhou também. Eu vivi a CMTC, eu sei o que foi a CMTC. Né? Eu não peguei do começo, porque eu não. A CMTC começou em 46, né? Eu nasci em 75, então não vou dizer que eu peguei do começo, mas eu estudo muito a história da CMTC, né? Eu procuro me aprofundar bastante, e realmente foram bons tempos, né? Em relação às dificuldades hoje em dia, né? A diferença da CMTC para São Paulo Transporte, né? Eu tenho um grande respeito pela São Paulo Transporte. Sei que lá tem grandes pessoas que trabalham de verdade, tem bons engenheiros, né? Bons operadores de tráfego, muita coisa, muita gente bacana. Mas ainda falta amor pelo transporte de São Paulo, falta carinho, né? Falta aquele amor que tinha a CMTC, tinha pela população, tinha pelos seus funcionários. Respeito, né? Eu respeito. Né? Como eu disse, a São Paulo Transporte tem muita gente boa, muita gente de respeito, gente que merece todo o carinho nosso, mas ainda não tem, né, alguém, né, algumas pessoas que realmente levam aquele carinho, aquele orgulho que tinha a CMTC. Mas isso um dia pode ter, né? Quem sabe a São Paulo Transporte um dia, né, as pessoas têm orgulho, né, dessa empresa que administra o transporte coletivo em todo o município de São Paulo, que se chama São Paulo Transporte. Eu um dia quero ter orgulho da São Paulo Transporte. Tá bom? Então, eu sei que tem muita coisa ainda para ser feita, né? Tem muita coisa para ser consertada, para ser arrumada, por mais que vai fazer 30 anos que privatizou a CMTC, né? Mas aí depende também das pessoas corretas estarem lá, né? Sentadas lá na cadeira da São Paulo Transportes, para poder fazer o trabalho correto e levar essa gratidão ao povo de São Paulo, né? E principalmente aos funcionários, motoristas, cobradores, fiscais, pessoal da manutenção, pessoal da administração, porque se os funcionários não estão contentes, né, como é que a empresa vai andar bem, como é que vai atender bem os passageiros, que é o público, né, do transporte coletivo. Então é importantíssimo, né, para a São Paulo Transporte trabalhar nesse sentido. Eu vou voltar um pouquinho na questão da privatização. O que eu queria perguntar para você, Lércio, é o seguinte: você acha que, em relação a essa privatização, poderia ser feito de outra forma, para que ela não acontecesse, na sua opinião? E se, na sua opinião, existisse essa possibilidade na época, na sua visão, o que você faria para evitar a privatização da CMTC? Olha, eu vou ser sincero para você, Carlos. Eu acho que a privatização da CMTC nunca deveria ter acontecido, de forma alguma. Né? Não deveria ter acontecido, nem de uma maneira, nem de outra. A CMTC deveria continuar sendo do município de São Paulo. Né? Eu, na época da CMTC, em 1994, eu tinha 18 anos de idade, né? Eu era um garoto, mas se eu fosse envolvido na política, fosse alguém da gestão pública de São Paulo, né? Um exemplo, a Erundina sucateou, deixou, né? Se eu tivesse assumido a prefeitura em 1992, né? Foi quando o Maluf assumiu, que disse que estava quebrada a CMTC, que devia milhões de dólares na época, dava prejuízo, não sei o quê. Né, eu teria consertado, porque São Paulo, a cidade de São Paulo é muito grande, ela tem caixa para isso. Ah, tem funcionário fantasma? Manda embora, faz a lista, tem quantos? Manda tudo para a rua, entendeu? Vai ficar só quem trabalha, que é motorista, cobrador, fiscal, pessoal da manutenção, pessoal da administração. Quem não trabalha, tchau, entendeu? Porque aí você consegue recuperar a empresa, né, aos poucos, trazendo ônibus novos, né, e consertando a bagunça. Dá para consertar? Dá para consertar sim, porque o município de São Paulo é muito grande, o caixa é grande, né? A gente tem consciência disso, do orçamento anual do município, né? Acho que daria para consertar, né, o buraco que deixaram na CMTC, não precisava ter privatizado, né? Estaria hoje aí a nossa CMTC atuando, né, e agradando os funcionários, o público, que é os passageiros, e a população em geral. O Laércio, você trabalhou na Fioravante, né? Falei. Primeira empresa de ônibus. A Fioravante foi depois da Masterbus.
Sim, sim. A gente chamava o pessoal da Fioravante de bate-lata. Porque eram os carros judiados que tinha lá. Veio do Rio, né? Os Batomushi. Você chegava lá e... Tinha apelido de Batomushi. Não, porque você entrava no carro lá, estava escrito lá, Penha. Você achava que era Penha aqui na cidade de São Paulo? Não, ia com o itinerário do Rio de Janeiro. Rio, como é que fala? Corcovado. Esqueci o nome que eu sempre lembro, Galese. Tinha Meyer. Principalmente a escola da Santo Estevão, que você conhece quem estava nos anos Santo Estevão também. Né? A Santo Estevão, quando começou na Zona Norte, ali era doído. Chovia mais dentro que fora esses ônibus aí. E aquela que a Erondina encampou lá? Tinha uma empresa que o pessoal falava que era da Erondina, que era a Royal Bus. Isso. Essa era mais doída. Gente, então para quem está entrando aí ou quem entrou depois, não pegou do começo, né? Eu sou Laércio Dart, eu faço um trabalho no resgate da história do transporte coletivo de São Paulo, em especial a CMTC, e sou muito grato, né, por estar aqui hoje na Conexão Católica, na rádio, dando essa entrevista, né, participando aqui com os meus amigos, né, e falando um pouco da história do transporte de São Paulo, entre outros assuntos que estamos aqui debatendo, né. Mas eu queria fazer alguns agradecimentos, né, para algumas pessoas que fazem parte também, junto comigo, do trabalho do resgate da história, né, do transporte da CMTC. Queria mandar um grande abraço para o senhor Elias Cavanha, trabalhou 30 anos na garagem Catumbi, né, ele participa dos nossos encontros da CMTC, um senhor muito gente boa, super gente fina, está sempre com a gente. Né. Tem 3 pessoas que eu gostaria de agradecer, que são pessoas que resgatam ônibus da CMTC, que sempre participam com a gente também. Né. O senhor Carlos, do 364, lá de Mogi das Cruzes, né, que resgatou um carro lindo da CMTC, um 364. Que eu tive a oportunidade de dirigir. O Aurélio também esteve com a gente, o Galese também esteve com a gente lá em Mogi das Cruzes. Não sei se o Carlos estava lá também em Mogi. Acho que estava, né, Carlos? Não, você estava na Zona Norte, né? O Alex, né, que é do ônibus executivo, que ele pintou nas cores, está lindão. Eu sou apaixonado pelo ônibus do Alex. Que né? Também teve aqui, viu? Teve aqui também? Teve aqui. Um grande abraço da Rádio Paulistana. Opa, um grande abraço, Alex, né, do executivo aí. O pai dele, a gente vai visitar lá em Minas ainda, que é ex-funcionário da CMTC. A gente vai lá tomar um café e comer um queijo com o pai dele lá em Minas. O Gilson Cajuí, que também resgata ônibus. Eu estive com o Gilson Cajuí, acho que foi Taboão da Serra. Ele está resgatando um 371, já resgatou, né? Vai restaurar, vai pintar nas cores da CMTC. O Gilson Cajuí é um cara guerreiro, trabalhador, chapéu de bico igual a gente, super gente fina também, faz um trabalho excelente, né? Como eu disse, eu tenho um contato mais ou menos com 950 ex-funcionários da CMTC. Eu tenho um canal no Facebook, né, que é Laércio Dart no Facebook, meu canal, e eu vou agradecer meia dúzia de pessoas, tá, gente? Vocês me desculpem, porque se eu for agradecer 950, a gente vai amanhecer o dia, eu vou estar aqui ainda. Então, só alguns nomes, se eu esquecer alguns, me perdoem, mas é o tempo. É a Solange Guarento, a Maria Judoca, o Washington Carvalho, o Fábio Colares, a Catarina Cate, né, da Catumbi, o Magrão, o Jacarezinho, o Gilberto. Tá bom, gente? E a SP Trans, né? A SP Trans tem alguns ônibus num galpão lá da SP Trans, na garagem Santa Rita, né, que está aguardando para ser restaurados e futuramente ir para um museu, né, participar de exposições de ônibus antigos, né? Então, eu fico muito grato à SP Trans ter ainda esses ônibus aí, estão muito bem cuidados, não estão ao relento, né? Estão muito bem guardados lá, e um dia eu quero ver esses ônibus restaurados e rodando por São Paulo. Então, muito obrigado a todos, um beijo no coração de todos, CMTCanos, meus amigos, né? E, mais uma vez, muito obrigado aqui por todos da rádio que me receberam muito bem, né, nesse debate maravilhoso, tá bom, gente? Então, fiquem na paz de Deus, muito obrigado a todos, um grande abraço.